quando a pessoa pensa na transição de carreira, na mudança de profissão, o medo acomete a vida dela. Então, realmente, você faz parte da grande maioria. Está certo? Então, fazer uma transição de carreira pode sim ser assustador no primeiro momento e acabar gerando muita insegurança. Então, muitas vezes, nós inventamos desculpas, né? Nós acabamos criando desculpas para a gente não fazer nenhum tipo de movimentação, para nós não tomarmos nenhum tipo de decisão, né? Porque nós estamos acometidos pelo medo e aí nós acabamos gerando isso. Então, mesmo estando infelizes na situação atual, a pessoa acaba por demorar demais para dar o passo em relação à profissão. Então, veja bem, mas por que uma mudança de carreira pode ser tão estressante para algumas pessoas? Né? Por que a mudança de carreira ela é tão difícil, ela gera tanto estresse, tanta ansiedade para algumas pessoas? Porque há diferentes tipos de mudanças e também diferentes tipos de personalidade. Porque nós vamos ter que entender o seguinte: será que quando eu vou fazer uma mudança, será que eu estou preparado para isso? Será que a minha personalidade, ela suporta eu fazer uma transição? Né? Será que eu sei lidar com o meu processo emocional? E quando nós falamos de tipos de mudança, nós não temos apenas um tipo de mudança. Nós podemos mudar de cargo, nós podemos mudar de empresa, nós podemos mudar de apenas atividade, quero trocar atividade, ou nós podemos também fazer uma transformação radical. Já vou falar sobre isso. Agora, todas elas vão gerar estresse em algum nível, em algum grau, né? Então, há formas diferentes de você minimizar a sua ansiedade e o seu medo em cada uma dessas mudanças que você vai fazer. Por quê? Porque são situações bem distintas, né? Então, são coisas bem diferentes. Então, o que você precisa decidir por primeiro? O primeiro ponto é você avaliar qual é o tipo de mudança que você quer fazer. Então, você quer mudar de cargo? É só o cargo, né? Você não quer mais atuar naquele cargo, naquela função? Talvez seja só isso. Ou você quer mudar, trocar de empresa? Não, esta empresa não está trazendo uma satisfação para mim, não estou alcançando resultados da maneira como eu queria, a empresa não está proporcionando que eu tenha um processo evolutivo profissional, ou você apenas quer sair dessa atividade? Hoje eu trabalho com a fabricação de biscoitos e a partir de hoje eu não quero mais fabricar biscoitos. Quero começar a trabalhar na área de treinamentos. Olha, isso acontece, isso é muito comum na vida das pessoas. Então, isso seria nós pensarmos em mudar radicalmente a profissão. Agora, veja bem, para você pensar em mudar radicalmente a profissão, aí nós já vamos ter que entender que você vai precisar de algum tipo de suporte, né? Então, não é possível você pensar em trocar de profissão da noite para o dia, sem ajuda e sem acompanhamento nenhum. Agora, eu preciso falar para vocês que isso é mais comum do que se pensa. Algumas pessoas, elas acabam trocando os pés pelas mãos e gerando muito problema. Isso vai atrair muitos prejuízos. E aí vocês vão entender por que acontece esse medo de trocar a profissão, né? Porque o medo de trocar a profissão, ele vai segurar a pessoa. A pessoa vai ficar muitos anos naquilo, ela vai ficar aprisionada naquela condição e ela acaba fazendo o quê? Ela acaba estagnando, acomodando, né? Aquela sensação de comodismo. E aí vem aquele traço da procrastinação, que ela joga lá para frente aquela sensação dela pensar em algum momento da vida dela que ela pode mudar. Então, veja que mudar de profissão exige que nós tenhamos que nos trabalhar de uma maneira mais organizada. Nós estamos falando de organização de vida, né? Porque trocar a carreira
vai mexer com a estrutura das pessoas. Mexe com a estrutura familiar, mexe com a estrutura profissional, mexe às vezes com a estrutura financeira. E aí, se você não estiver muito bem calçado, a hora que você fizer essa transição, você pode ter muitos problemas.